Olá meninas, boa noite a todas. Vamos ter a penúltima patologia, tá, da nossa disciplina de clínica médica. Hoje nós vamos discutir basicamente o traumatismo crânioencefálico, o famoso TCE. Eu vou utilizar a apostila da nossa disciplina que eu disponibilizei para vocês nos primeiros dias de aula, tá? É uma das últimas páginas, é especificamente a página 142. Quem não preencheu após a aula já pode ir na página 142 da apostila e completar o caderno de clínica médica. Tá? Hoje é a nossa penúltima patologia e amanhã será a última aula teórica, onde nós vamos discutir sobre anafilaxias. Tá? Na aula de quinta-feira eu vou deixar livre para vocês terminarem os trabalhos de vocês, porque posteriormente na sexta já será a prova. Tá? Então vamos iniciar agora com TCE. Deixa eu abrir o material. Apareceu para todo mundo, meninas? Pessoal, o material? Tá perfeito. Então, hoje nós vamos discutir basicamente o trauma crânioencefálico, tá? Ou traumatismo crânioencefálico, a mesma coisa, TCE. Esse assunto, senhores, vocês vão ver de maneira bem detalhada na disciplina de urgência e emergência, porque todos eles vão ser advindo a ou algum acidente ou algum trauma no osso da calota craniana, né, ou seja, no crânio, ou na massa encefálica que fica protegida por esse crânio. Porém, no setor de clínica médica, comumente nós podemos ver pacientes com TCE internados, tá? É por isso que nós vamos ter que discutir um pouquinho, mas vocês vão ver isso mais detalhadamente em urgência e emergência. O que é um TCE, gente? Qualquer trauma, incluindo desde pequenas lesões no couro cabeludo, ou até mesmo algo um pouquinho mais grave que causa a fratura dos ossos do crânio, ou algum comprometimento encefálico, nós chamamos de traumatismo crânioencefálico, tá? Pode ocorrer desde uma queda acidental, de um acidente de trabalho, mas a maioria deles ocorre devido a acidentes automobilísticos, tá? E também por arma de fogo, se o projétil perfurar a cabeça no caso, né? Daí nós vamos avaliar a gravidade de acordo com a estrutura que foi afetada por esse trauma, se foi algo profundo, se foi algo superficial, se a lesão limita-se apenas ao couro cabeludo, se comprometeu os ossos do crânio, se comprometeu a parte encefálica, tá? Então nós vamos dizer se é grave ou não, a depender das estruturas que sejam envolvidas nesse trauma. Além disso, senhores, por ser algo que pertence ao sistema nervoso, muitas das vezes um trauma crânioencefálico pode estar relacionado diretamente com alguma lesão medular, principalmente nos casos de acidentes de trabalho e nos casos de acidente automobilístico. Tá? Então, além do comprometimento crânioencefálico, os nossos pacientes também podem apresentar algum comprometimento medular de restrição de movimentos, hemiplegia, paraplegia, tetraplegia, tá? A depender também da sequência da medula da medula óssea ou medula óssea não, perdão, da medula vertebral que foi comprometida. Por isso que eu disse que a gente trabalha bastante com isso no setor de urgência e emergência. De maneira geral, as manifestações clínicas de um trauma crânioencefálico vai depender, logicamente, da extensão, do tamanho do ferimento e de onde foi esse ferimento, como eu já havia comentado com vocês. Quando o paciente ele se queixa de dor, ele vai conseguir indicar onde que está doendo mais e muito provavelmente vai ser naquele local que ocorreu o traumatismo ou o trauma.
Tá? Se ele conseguir falar, referir, já é um bom sinal. Significa que o dano não foi tão grande. Mas muitas das vezes nós encontramos esses pacientes com TCE desacordados ou inconscientes. Tá? Nesse processo também pode ocorrer fraturas ósseas, especificamente dos ossos da face e dos ossos do crânio. Tá? Por romper vasos sanguíneos nessa região, pode aparecer um sinal semiológico que nós chamamos de epistaxe. Eu não sei se vocês estudaram termos técnicos, tá? Mas epistaxe é um sangramento nasal. E eu mostrei isso para vocês também na nossa aula de hemorragias, tá? Então, pessoas que têm lesões crânioencefálicas, muitas das vezes elas vão apresentar essa epistaxe, esse sangramento nasal. Também pode apresentar um sangramento na faringe ou um sangramento no ouvido, tá? Pode ter uma hemorragia no ouvido que nós chamamos de otalreia, que é um sangramento pelo ouvido. Ou pode ser pelo nariz, que nós chamamos de rinorreia. Se eu sair líquido, eu tenho que prestar atenção. Se é sangue devido ao rompimento de um vaso sanguíneo, se o osso do crânio fraturou e se rompeu algum vaso sanguíneo, ou se é um líquido transparente, porque se for um líquido transparente, pode ser líquido cefalorraquidiano. Eu não sei se vocês lembram das aulas de anatomia de vocês. Alguém aqui saberia me dizer o que é um líquido cefalorraquidiano? Não? Então, senhores, quando vocês estudaram anatomia, o professor falou o seguinte, que o encéfalo e a medula espinhal, ela é protegida por 3 membranas finas, né, que nós chamamos de meninges. Daí nós temos 3 camadas dessa: aracnoide mater, dura mater e pia mater. Entre cada membrana dessa, nós temos um líquido correndo, tá? Que ele tem inúmeras funções. Esse é o líquido cefalorraquidiano. Então, o nosso encéfalo ele não fica em contato direto com os ossos do crânio. Tem essas camadas e tem um líquido circulando entre cada camada dessa, tá? Então, isso é ao longo do encéfalo e ao longo da medula espinhal. Então, se tiver saindo líquido num TCE, num trauma desse, vocês têm que verificar se esse líquido é sangue devido ao rompimento de um vaso ou líquido cefalorraquidiano devido à lesão na medula, no encéfalo e o rompimento dessas meninges, tá? Que torna o caso um pouquinho mais grave. Para a gente conseguir fazer o diagnóstico, logicamente, que pelos sinais, pela cena, a gente já vai conseguir suspeitar e já vamos imaginar a extensão da lesão. Mas para ter algo bem definido, nós utilizamos as avaliações neurológicas e, aliado a essa avaliação neurológica, nós utilizamos também exames de imagem, principalmente tomografias e ressonâncias magnéticas, onde eu consigo avaliar qual foi a extensão do dano, se foi só no encéfalo, se foi só numa meninge, se foi só nos ossos do crânio, se foi no osso do crânio, qual é a extensão dessa fratura, se houve fratura ou não, como que eu vou tratar, se foi um encéfalo, qual é a extensão dessa lesão no encéfalo, tá? Então eu vou precisar necessariamente desse exame de imagem, ou uma ressonância magnética ou uma tomografia computadorizada. Em alguns casos, alguns médicos pedem angiografia cerebral. Porém, a angiografia cerebral vai mostrar apenas o fluxo sanguíneo. Tá? O que vai mostrar para a gente a lesão e a extensão e a localização exata dessa lesão vão ser os exames de imagem, uma tomografia ou uma ressonância magnética. Na avaliação neurológica, senhores, foi criada uma escala que nós chamamos de escala de coma de Glasgow. Tá? Que vocês também vão ver isso muito em urgência e emergência. Tá? Em 1974, na Universidade de Glasgow, e algumas pessoas falam Glasgow, outras falam Glasgow, tá? Foi criada uma escala pelo setor de neurologia da faculdade que se tornou universal e nós utilizamos hoje. A escala de coma de Glasgow, gente, serve para avaliar níveis de consciência e nível de comprometimento neurológico.
Então eu faço alguns testes, eu faço alguns exames rápidos e eu já consigo identificar, de acordo com a pontuação, a gravidade que aquele trauma neurológico foi, a extensão dele, tá? E o que eu tenho que fazer para reverter? Na escala de Coma de Glasgow é avaliado 3 variáveis, tá? A primeira variável é a abertura ocular. A segunda variável é a resposta verbal a algum estímulo que nós vamos fazer. E a terceira variável é a resposta motora. Tá? Dentro da abertura ocular, na primeira variável, nós vamos avaliar se essa abertura ocular ela foi espontânea, se ela foi algum estímulo de voz, que nós vamos chamar o paciente e ele vai ou não abrir o olho. Se foi devido a algum estímulo doloroso, a gente faz um estímulo doloroso ou no leito da unha ou no externo do paciente, esse osso que fica bem no meio do tórax. E se não houve nenhuma resposta de abertura ocular. Tá? Dependendo de como que foi essa abertura ocular, nós vamos dar uma pontuação. Por exemplo, o paciente logo imediato abriu o olho, ele está lá, sofreu um acidente, sofreu trauma, logo de imediato ele teve uma resposta de abertura ocular espontânea. Não precisou ninguém tocar nele, não precisou ninguém falar com ele. Se foi espontânea, eu vou colocar 4 pontos para ele no score da escala de Coma de Glasgow. Tá? Se eu tive que chamar ele, ou seja, o estímulo foi a voz, eu vou colocar 3 pontos no score da escala de Coma de Glasgow na parte da abertura ocular. Se ele abriu os olhos apenas após receber um estímulo doloroso, senhores, nós vamos colocar 2 pontos no score da escala de Coma de Glasgow. E se ele não abriu o olho nenhum, de maneira alguma, com nenhum estímulo, tanto de voz ou quanto de dor, nós vamos colocar apenas 1 ponto. Tá? Isso nós avaliamos a primeira variável da escala de Coma de Glasgow. Depois nós vamos para a segunda, que seria a resposta verbal, onde eu avalio como que está a fala do paciente. Se for uma fala orientada, ele sabe o que aconteceu, qual é a gravidade, como que ocorreu, saber explicar o que foi, nós vamos dar 5 pontos para essa resposta verbal. Tá? Se é uma resposta confusa, senhores, nós vamos dar 4 pontos. Se for uma resposta com palavras inapropriadas, ele coloca uma palavra que não tem nada a ver com a situação, ele troca termos, ele não sabe se é dia, se é noite, entre outras características, nós vamos utilizar a pontuação para essa resposta verbal de 3, tá? 3 pontos. Se ele falar e for algo enrolado que nós não vamos conseguir compreender de forma alguma, nós vamos dar 2 pontos na escala. E se não tiver nenhuma resposta verbal, ele realmente estiver inconsciente e não tiver nenhuma resposta verbal, nós vamos dar apenas 1 ponto. Posteriormente, nós vamos para a terceira variável, que é a resposta motora. Tá? Se ele obedecer os comandos, se você pedir abre e fecha a mão, levanta os braços, e ele obedecer os comandos, nós vamos dar 6 pontos para essa resposta motora. Se você perguntar para ele e ele souber localizar onde que está a dor, onde que está doendo, onde que foi o trauma, nós vamos dar 5 pontos a isso. Se ele não souber localizar a dor, mas se você tocar no ferimento e ele tiver alguma resposta de retirada ou de evasão ou tentar se esquivar desse estímulo doloroso, nós vamos dar 4 pontos. Se tiver uma flexão anormal, ou seja, ele está com a perna dobrada, o punho está dobrado, algo que vocês vão perceber que não faz parte da movimentação normal de um ser humano, sem nenhum comprometimento neurológico, é claro, vocês vão dar isso 3 pontos no score da escala de Coma de Glasgow. Se for uma extensão anormal, 2 pontos, e se não tiver nenhum tipo de resposta motora, ele não se movimentar em absolutamente nada, vocês vão dar 1 ponto. Depois que vocês fizeram a avaliação das 3 variáveis, deram pontuação para cada uma das 3, lógico, nós só vamos poder dar 1
uma classificação dessa para cada variável, tá? Eu vou somar quantos pontos deu no final. A escala de Coma de Glasgow diz que o mínimo do mínimo que pode ter é 3 pontos, porque pode ser nenhuma, nenhuma e nenhuma. Então eu dei 1, 1 e 1. Então, no mínimo 3 pontos esse paciente vai ter. Pacientes com 3 pontos, senhores, são considerados pacientes em óbito ou muito próximo dele. No máximo, a pontuação máxima da escala de Coma de Glasgow vai ser 15 pontos. Se o paciente tiver 15 pontos, ele não teve praticamente nenhum dano neurológico. Tá? Se a gente for fazer a soma dessa pontuação e der 8 pontos, é indicação imediata para intubação. Vocês vão ter que estudar essa escala e vão ter que dominar ela. Tá? Vão ter que aprender as 3 variáveis, o que entra em cada variável e a pontuação, tá? Porque isso é utilizado em clínica médica, é utilizado em urgência e emergência e também é utilizado em terapia intensiva. E é importante que vocês saibam. Poucos profissionais dominam a escala de Coma de Glasgow, mas isso está caindo bastante nos concursos públicos também, tá? Senhores, eu sei que vocês não decoraram todos os nomes, mas vocês entenderam minimamente como que funciona? Como que eu calculo? Quais são as 3 variáveis? Perfeito. Agora é questão de treino e prática. Aprendam todos esses números, tá? Mas o importante, o meu foco aqui é que vocês saibam como que funciona, quais são as 3 variáveis e como que a gente soma. E que com 8 pontos é indicativo de intubação. Isso a gente utiliza para muita coisa. E tudo que envolver função neurológica, a gente utiliza escala de Coma de Glasgow. Existem outras escalas de consciência, gente, mas essa é universal. Desde 1974 e nós utilizamos até hoje. Parece que em 2018 teve uma atualização, mas eu fui olhar, quanto à pontuação, não mudou nada, tá? Então, podem ficar tranquilos. Então, eu vou utilizar para fazer o diagnóstico a avaliação clínica, utilizando a escala de Coma de Glasgow, mais esses exames de imagem, uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada, em alguns casos que é pouco comum, uma angiografia cerebral que vai dar apenas o fluxo sanguíneo no cérebro, tá? Dessa forma eu consigo fazer o diagnóstico e determinar qual foi a gravidade desse TCE. Daí nós vamos para o tratamento, gente. O tratamento geralmente é dispensável para a maioria das fraturas, tá? Se não houver afundamento do crânio, da calota craniana, muitas das vezes não vai ser necessário nenhuma intervenção. O osso vai se calcificar novamente como qualquer outra fratura. Por ser um osso irregular, com a forma côncava, não vai precisar não tem como engessar. Então a gente só imobiliza com alguns casos com faixa e trata os sintomas, tá? Não vai exigir nada de muito invasivo. Porém, se houver afundamento da calota craniana ou houver alguma lesão grave na parte encefálica, esse paciente vai direto para a cirurgia, para ser feita a correção cirúrgica da fratura, e se tiver algum sangramento interno no encéfalo, também vai ser interrompido esse sangramento, tá? Mas independentemente se houver ou não cirurgia, nós vamos sempre utilizar medicações, tá? Algumas medicações vão ser antimicrobianos ou antibióticos para se evitar infecções. Se foi um trauma, um acidente automobilístico, logicamente nada na cena estava estéril. Então nós vamos administrar antibióticos para esses pacientes evitar uma infecção. Logicamente nós também vamos ter que administrar analgésico, porque por mais que não seja feita uma intervenção significativa nos casos menos graves, eles vão sentir sim muita dor e incômodo, tá? Em casos de perda sanguínea muito extensa, para se evitar um choque hipovolêmico, vocês lembram do choque hipovolêmico? Quando eu perco muito sangue, para me evitar esse choque, pode ser feita a reposição sanguínea, tá? Geralmente essa reposição com sangue
ou com algum fluido, geralmente é um soro. O soro utilizado na urgência e emergência, na maioria das vezes, é o ring lactato. Tá? Isso é feito de emergência, o pessoal do SAMU mesmo, os paramédicos fazem. Se houver perda de tecido ósseo, e isso não pode ser reparado, senhores, existem hoje implantes e próteses 3D que são colocadas cirurgicamente. Deixa eu ver se eu acho uma aqui para mostrar para vocês. Prótese 3D. Crânio. Aqui, ó. Eles conseguem fazer a reconstrução. Por exemplo, se o osso não for possível fazer a reconstituição dele, pode-se utilizar essas próteses 3D, tá? É uma realidade. Eu não me informei se eles estão fazendo isso no Acre, tá? Mas nos setores de referência em traumatologia e neurologia eu sei que ocorre com frequência, tá? Dessa maneira a gente faz o tratamento, administrando os medicamentos, especificamente antibiótico, antimicrobianos e analgésico. E em casos mais extremos é feita uma cirurgia reparadora, tá? Quanto a isso, nós temos a assistência de enfermagem, né? Foi prescrito as medicações, foi definido o plano de tratamento, então nós da enfermagem vamos ficar responsáveis pelo cuidado. O que nós vamos fazer com o paciente com TCE, senhores? Nós vamos primeiro certificar que não há nenhum tipo de fratura na coluna cervical antes de imobilizar o pescoço do paciente e em seguida de deitá-lo numa superfície rígida. Isso é para quem for na urgência e emergência fazer o transporte do paciente da cena do acidente até o hospital. Tá? Observar se tem alguma alteração no padrão respiratório nesse transporte, avaliar o nível de consciência, e nós conseguimos fazer essa avaliação também com a escala de Coleman de Glasgow, mas existem também outras escalas de nível de consciência. Vamos manter a permeabilidade das vias aéreas. Se for prescrito, o médico pedir oxigênio, vocês vão fazer a instalação desse oxigênio nesse transporte da cena do acidente até o hospital. Verificar os sinais vitais em intervalos de 15 em 15 minutos para ver se esse paciente não vai descompensar, se ele não vai ter nenhuma parada respiratória, nenhuma parada cardíaca, algum comprometimento circulatório. Observar a alteração do tônus muscular, se ele vai fazer algum movimento involuntário, que pode ser um sinal de comprometimento neurológico também. Se ele vai ter rigidez, tá? O que é rigidez de descerebração, gente? É um sinal semiológico onde os 4 membros eles ficam com uma rotação interna e eles ficam rígidos. Os braços e as pernas eles rodam para a parte interna do corpo e eles ficam extremamente rígidos. Vocês não vão conseguir nem flexionar e nem hiperestender, tá? Isso também é um sinal de que algo muito grave ocorreu com esse paciente. Vocês vão atentar e observar e relatar as evidências de choque hipovolêmico. E eu já mostrei para vocês como que nós trabalhamos com o paciente com choque hipovolêmico. E em caso o paciente esteja inconsciente, adotar uma conduta específica para pacientes inconscientes. Chegou no hospital, foi feito o diagnóstico clínico, foi feito o plano de tratamento, vocês vão apenas tomar os cuidados genéricos. Administrar a medicação no tempo certo, verificar o nível de dor, estimular o autocuidado, tomar cuidado com a pele para não causar lesões por pressão. Esses cuidados básicos, tá? Porque os que eu coloquei aqui para vocês são os mais importantes do caminho da cena do acidente até a chegada do hospital, tá? Mas como eu disse para vocês, vocês vão fazer uma avaliação bem mais profunda e detalhada na disciplina de urgência e emergência.
Alguma dúvida, senhores, quanto a TCE? Vocês sabem o que é? Agora vocês sabem o que é TCE, como que utiliza e como que não utiliza uma escala de coma de Glasgow, como que o técnico em enfermagem tem que fazer com esses pacientes da cena do acidente até o hospital? Alguma dúvida em alguma dessas partes? Hein, senhores, conseguiram entender?